Olá, de volta agora. Vamos tentar começar a live de fato. A live hoje foi intitulada Estigma e Doença Mental. O meu convidado é o psicanalista e sociólogo Rodrigo Stramanho. Sejam bem-vindos. Cris, eu não sei se eu estou te seguindo. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Agora, pessoal, acho que vai dar certo. Vamos lá. Eu já te enviei a solicitação, Cris. Ah! Oi, Oi, Rodrigo! e aí? Aleluia! Eu- Conseguimos! Deu certo? Boa tarde a você, a todos, todas que estão aí vendo a gente. Boa tarde, muito obrigada por aceitar os convites, porque além de dominar o tema, de ser um excelente psicanalista, você é um amigo muito caro. Então é um prazer falar com você. Igualmente, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, é um prazer te ver mesmo que à distância aí, Ana. É? Qualquer hora eu vou lá na FESP visitar você, o Aldo, o pessoal todo lá. Vai sim, ou no SEDES, às quartas também, pela manhã, eu estou por lá também. Ah, legal. Legal. Bom, então eu vou começar te apresentando, né? Mas eu vou pedir para você completar, né? Como a gente não se vê há um tempinho, acho que eu estou desatualizada. Tá? Então, você é sociólogo, é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é Uhum. psicanalista, tem formação no SED Sapiense e o seu consultório em São Paulo, aqui na região das Perdizes. Não sei se você atende online ou só presencial. Não, atendo online também. Acho em dia, acho que não tem quem não atenda online também, né? Seu consultório é no Globo. É, o consultório é em Perdizes, ali perto do Parque Antártica, mas eu também atendo online, sim. Uhum. E você é editor também, né, Rodrigo? Me fala um pouquinho rapidamente, um pouquinho rapidamente é ótimo, né? Mas me fala um pouquinho rapidamente dessa experiência. Fui, né? Eu fiquei à frente da revista Aurora, da revista de Arte, Mídia e Política, do Núcleo de Estudos Uhum. em Arte, Mídia e Política da PUC, durante mais ou menos uns 10 anos, acho. E agora Uhum. eu passei o bastão para o Luiz Eduardo Tavares, que também é um outro sociólogo lá do mesmo núcleo da PUC, e também Uhum. dirigi, coordenei por um tempo, também por uns 10, 12 anos, a editora Sociologia e Política lá da escola. E faço também, né, participo de comissões editoriais de algumas revistas científicas e tal, mas estou um Uhum. pouquinho afastado. Eu também faço alguns trabalhos de curadoria e revisão técnica, né, sobretudo para materiais didáticos e tal, mas isso é uma coisa que eu tenho deixado um pouquinho de lado. Eu estou mais educado a docência. É que lá na Escola de Sociologia e Política eu também coordeno hoje a pós-graduação. Então a minha vida está mais entre vamos dizer assim, a administração escolar e a psicanálise, né? Uhum. E a pesquisa, a publicação, enfim, né? A Sim. vida acadêmica, Aliás, né? eu vou fazer um convite para a gente publicar juntos algo que tem a ver com a FESP e a psicanálise, mas depois. Tá bom, não. Tá? Vamos combinar. Eu adoro me enrolar. E se tiver boas parcerias para isso, vamos que vamos. Tá aí. Bom, Rodrigo, hoje nós vamos falar sobre o estigma aí em torno da doença mental, né? E acho que você transita nessas duas esferas que no final a gente uniu aqui, porque o Goffman ele coloca, né, como um dos dois tipos de estigma, sendo um deles em torno da doença mental também. Então, acho que você vai poder contribuir bastante aqui. O que te vem à cabeça quando esse tema aparece? Eu acho que antes até da gente falar do Goffman, né, Uhum. especificamente, até porque ele não é o único autor, né, embora seja o mais conhecido no livro Estigma, né, depois a Uhum. gente pode falar um pouquinho do que é central na tese do Goffman, mas antes disso, acho que tem a ideia de que as patologias, de um modo geral, é claro que aqui a gente vai se referir mais à patologia mental, emocional, né?
Mas que as patologias são construídas historicamente, né? A gente não dá para a gente abordar o assunto doença, e aí não vamos nem abordar aqui o mental nesse momento, né? Sem pensar, né? Em flexionar isso na relação com a história, com o processo histórico, né? É sempre como eu costumo dizer, ninguém dorme romântico, acorda realista, né? Tem um processo, né? Pelo menos de média ou longa duração, né? Em que o pacto social, né? A verdade é uma verdade construída, né? O Foucault nos ensina muito isso, né? O discurso tem um poder, né? Ele tem uma singularidade que vai sendo produzida a cada momento. Então, a própria ideia de qualquer doença, mas sobretudo aí pensar a doença mental na sua especificidade, ela depende necessariamente de uma compreensão histórica. E quando a gente olha a história da loucura, e aí o livro mais importante é, sem dúvida, o de Foucault, né? Olha isso na Idade Clássica, mas a gente pode continuar a reflexão dele até os nossos dias, né? E depois a invenção da clínica, o Canguilhem também trabalhando com o normal e o patológico, quer dizer, aí tem uma coleção de autores, eu nem vou ficar me referindo, né, a cada um dos autores que podem ser utilizados para isso, porque a ideia é a gente acha que bater um papo mais aberto, né? Mas a gente tem que pensar. Agora, o mais interessante é que ao tentar, e a gente pode fazer isso um pouco aqui, ao resgatar o processo de formação histórico das patologias, a gente vai vendo que elas deixam traços da sua formação até os nossos dias, né? Então, a imagem que a gente tem da loucura hoje, ela carrega traços ainda primitivos, vamos dizer assim, do que foi a loucura no passado. Do passado, né, que vai se arrastando, que ainda que se modifique em função da cultura também ser dinâmica, né, mas fica aquela marca como um pano de fundo aí. Sim, vamos pensar, por exemplo, né? E aí, claro, evidentemente, que aí tem sempre um problema que é um problema típico dessas questões históricas para nós que estamos no Ocidente, embora estamos falando de um lugar pós-colonial, né? Mas é muito marcado pelo processo ocidental, né? De compreensão disso. Provavelmente, se a gente for olhar no Oriente, a coisa é diferente, né? Mas falando do processo de formação, né? De como a gente entende a loucura no Ocidente, se nós formos olhar para a loucura, por exemplo, na Idade Média, né? O que a gente tem é a imagem, por exemplo, de um sujeito itinerante, né? Que vive de comunidade em comunidade, de vila em vila, e quase sempre reconhecido como um ser que é carregado de um profundo misticismo, né? Que é um revelador, quase muito aliado, às vezes, com a ideia de um profeta, né? Que tem, por exemplo, um aspecto sobrenatural, que ele carrega em si algo de sobrenatural, de revelador, né? Não à toa o Foucault vai chamar isso de uma etapa cosmológica da loucura, né? Então, não é se a gente for fazer uma certa antropologia aí, ou uma certa arqueologia, a loucura nesse passado distante, ela não era compreendida como uma doença, como algo do patológico, né? O louco era um profeta, né? Alguém que tem uma visão cosmológica mesmo, né? Um revelador. De certa forma, especiais, né? Não entendi, desculpa. Uma certa poderes especiais que não todo mundo tem, né? Dons sobrenaturais, né? Não é tão impressionante pensar nisso, porque você veja que um dos traços, claro, nós psicanalistas, eu acho que a psicanálise como uma ética, né, o nosso papel não é ficar dando diagnóstico. Sim. Mas claro que o nosso papel também é reconhecer traços específicos de cada uma das estruturas em que, né, o aparelho psíquico está ali na sua dinâmica. Então, uma das dinâmicas básicas, né, de uma coisa mais, que pode falar de uma formação onde tem uma dissociação mais grave,
né, onde você pode encontrar uma coisa mais da ordem da esquizofrenia, da psicose, quase sempre você encontra, de fato, algo que a gente pode chamar de um delírio místico, né, de uma formação religiosa interna, que também você encontra na neurose obsessiva, né, mas dentro da esquizofrenia, uma acentuação muito mais forte, né? Então não é muito estranho você encontrar isso nessa etapa mais primitiva, né, da formação. E aqui, claro, primitiva aqui eu não estou me referindo a uma categoria evolucionista, né, que fique claro, né? Acho que para quem é do nosso mundo da psicanálise é muito simples, talvez para quem não seja pode parecer um termo esquisito, né? Mas não é, né? Então, era assim que era vista a loucura, né? O louco como esse revelador e tal. Aí, como eu disse, né? Essas coisas ainda aparecem um pouco. Por exemplo, uma associação que se faz muito com pessoas que vivem itinerantes do nosso mundo de hoje, né, que vivem das aparas do capitalismo, bricolando, né, colando as coisas que sobram e tal, são as pessoas que vivem na rua. As pessoas que vivem em situação de rua, não todas, evidentemente, né, mas uma parte considerável delas, claro que tem questões emocionais bastante graves, né, e muitas delas transitam nisso, né, em questões que estão ali, param você, falam coisas, olha, você vai ter coisas especiais na sua vida, trabalham quase como profetas desse mundo aqui que a gente vive, né? E se você olhar, às vezes, assim, me permitindo aqui uma associação livre, que afinal é o que nós fazemos, né? Muitas vezes você vê nesses sujeitos algo muito parecido com aquele sujeito daquele passado imemorial, né? Que ele está vestido como um sujeito que muito parecido. Por exemplo, se você vê um filme como O Nome da Rosa, né? E pegar ali aquela moça que representa justamente essa camada mais desfavorecida, ela é quase alguém que transita mesmo, né? Itinerante ali, né? Você não sabe muito bem se ela está bem, né? Entre aspas, é muito parecido, né? É como se fosse um sujeito anacrônico, vamos dizer assim. É a impressão que se tem, né? Numa associação livre. Então, não desaparece por completo essa ideia da loucura ligada a alguma coisa cosmológica, né? Mas a experiência que se tem no passado da loucura, ela está muito longe de ser algo patológico. Até porque a clínica não havia sido inventada, né? Fica até uma pergunta, será que a psiquiatria nasceu para a loucura ou a loucura para a psiquiatria? Né? Olha que interessante, né? A gente começa a pensar, né, nessas questões. Então, essa é uma primeira imagem que se tem, né? O tempo vai passando e depois, lá por volta do século XVIII, XIX, você veja que a Revolução Francesa é do século XVIII, né? A queda da Bastilha é interessante, porque os manicômios são anteriores às prisões, né? Aliás, são posteriores às prisões. E aí você solta os presos políticos na queda da Bastilha e prende os loucos, né? Você veja que foi interessante como a própria laicização, né, do mundo, uma nova forma de pensar a representação e tudo mais, vai criando, né, a razão como norma. Então, a gente sempre pensa no Renascimento, no Iluminismo, né, e mesmo se você pegar os teóricos da Escola de Frankfurt, como um período de iluminação absoluta, onde toda a razão vem para iluminar o mundo numa direção que vai nos levar a uma redenção absoluta. Isso não é bem verdade, né? Porque ao colocar a razão nesse altar do Ocidente, as ciências, né, como alguma coisa que vai criar um novo tipo de redenção, não mais a religiosa, né, começa a haver uma patologização das outras formas de pensar. Perfeito? Né? E assim, sem querer atravessar a sua fala, mas eu também fiz uma associação aqui, como isso volta agora com a Covid, né? Aquelas críticas que se tinha a ciência cai e a gente precisa defender e colocar isso como um escudo, né? Sim, alguns vão falar assim, né? Agora tem
nossa, nós estamos vivendo em 2022, 2023 e tem ataque à ciência. Ataque à ciência sempre teve, né? Desde que a ciência começou a emergir, né, paulatinamente desde o século XVII até ela ganhar forma especializada em fins do século XIX. Mas veja que há também ambivalências no próprio processo de formação da ciência. Sim. Porque ao dizer a razão é o padrão, tudo aquilo que foge ao padrão colocado como racional da ciência é considerado patológico, é considerado fora da curva, é considerado marginal, né? Então, e é isso que eu falava, as críticas são salutares, né? Mas agora, com a negação, como se terminou adotando, né, a negação da ciência, ou a desqualificação, a pretensão de desqualificar a ciência, todos nós recolhemos as críticas à ciência, né, essa coisa de uma ciência mais médica, mais biológica, e tivemos que defender sem nenhuma crítica, porque o momento era dramático. Sim, mas veja que aí, né, é preciso compreender exatamente o que você está dizendo, mas veja que aí tem uma coisa muito interessante para pensar, né? Que a crítica que se fez ao modelo tradicional da ciência, ela também foi muito racional numa direção instrumental, né? Ela não foi uma outra forma de pensar, né? Porque, por exemplo, se você pegar o argumento cloroquina, ele era um argumento baseado também na ciência, Sim. numa pseudociência, porque ela acaba travando uma luta, né, com os pilares fundamentais, por exemplo, do que se fala de experimento duplo cego, de tudo aquilo que é necessário para se comprovar a eficácia de uma droga, né? Mas quem estava no núcleo da discussão acerca disso eram sujeitos com diplomas universitários, então, portanto, consagrados pela academia típica do mundo da ciência. Sim. Né? Quer dizer, quase como se fosse uma inversão de valores. Né? Então, médicos, né? Não era a igreja, né, como era tentando condenar o Galileu, entendeu? Quer dizer, é um outro tipo, né, de batalha que se travou aí, muito mais complexa, portanto, né, típico da complexidade que a gente vive hoje. Então, mas veja, eu acho que o que é importante dizer é que, e aí você está muito correta, né, ao pensar que novas batalhas se colocam entre a ideia de razão e desrazão, mas veja, ninguém que estava contra, né, a vacina, por exemplo, ninguém ali é louco. Né? Aliás, eu me oponho muito a essa ideia de chamar os tiranos, né, a direita selvagem, né, porque direita vai existir, isso é da democracia, agora a direita selvagem, né, os conservadores ultramoralistas radicais, o fascismo, de loucura, não tem loucura nenhuma ali. Né? A loucura muitas vezes é latina com a liberdade criativa, a loucura muitas vezes é necessária, ela é produtiva, né? Você pegar... de inteligência, né? De criatividade, claro, como você falou. Claro, inteligência não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente chama de normalidade, né? Sobretudo quando se trata do aparelho psíquico, né? O aparelho psíquico ele é feito para alucinar. Né? Se a gente estuda as etapas primitivas da formação do aparelho, a gente descobre isso, que ele é feito para alucinar. Nas etapas primevas, onde a linguagem não está colocada, você alucina. Né? E aí é como fala Melanie Klein, né? na tenra idade, depois Bion fala que todos nós, em algum momento, vamos fazer uma crise psicótica, né? De negação da realidade. Perfeito, né? Quer dizer, quem é que está são? Né? Aliás, a normalidade tal como posta, né, reivindicada, vamos dizer assim, nosograficamente, estaticamente, falando, quer que seja, é muito chata. Né? Não é? O aparelho psíquico é capaz de outras coisas. Né? Quer dizer, se você olhar para a arte contemporânea, né, você veja que mesmo o padrão resgatado, né, do princípio clássico, no neoclássico, é de uma normalidade absolutamente sufocante. Né? Então, eu acho que aí a gente é convocado a outras maneiras de pensar.
Eu acho que aí é que está a grande questão, né, da gente começar a pensar a loucura, né, de uma maneira mais ampla, né, é começar a reconhecer que se a gente pondera que a subjetividade é algo que remete a cada indivíduo na sua singularidade, né, existem diferentes formas de pensar. Agora, é evidente, né, que existem, vamos dizer assim, dissociações, né, problemas relacionados não só organicamente, né, mas como também a própria formação filogenética, que podem levar o sujeito a sofrimentos profundos. Né? E aí nós começamos a falar de alguma coisa que requer a ajuda do outro no tratamento. Né? E aí nós começamos a falar de uma outra coisa, né, que é a clínica no seu sentido, vamos dizer assim, profundo, que é estar ao lado de. Né? Clinê em grego é isso. É estar ao lado dele, estar próximo daquele que precisa, né? Desse amparo. Né? E aqui eu não estou me referindo só a uma teoria do apoio, simplesmente, mas a ideia de que nós somos animais que têm esse princípio da neotenia, precisamos do outro desde que nascemos, enfim. Né? Eu acho que a nossa audiência aqui está acostumada com essas questões. Né? Então, é um pouco por aí a história, né? E não só essa separação drástica de que tem os normais e tem os malucos, sim, né? E tem também aquelas questões que já não são mais casos de psicanálise, né? Tem aquelas questões que são casos de polícia. Né? Caráter, né? Não de personalidade, mas de caráter. Claro, e que podem servir caso à pesquisa psicanalítica, sociológica, antropológica que seja, né? Porque tudo que é material humano nos interessa, né? Mas que vai aí, claro, da ética, né? Não só da pesquisa, mas sobretudo da clínica, que é até onde eu vou. Né? Vamos lembrar uma coisa muito importante do ponto de vista da clínica, é que a gente jamais consegue tratar aquilo que a gente não tratou na nossa clínica pessoal. Sim. Né? Isso é fundamental. Né? Então, a importância da análise, né? Do analista. E da análise e do famoso tripé, né? Quer dizer, teoria, supervisão, né? Quer dizer, então, ao desconstruir, né? Ao tornar um pouco mais fluidas as barreiras entre o normal e o patológico, a gente não pode perder de vista que o processo de formação contínua continua de pé e ainda mais urgente, né? Porque é preciso, né? Ficar esperto para aqueles momentos em que as estruturas se apresentam dentro daquilo que a gente considera ser a neurose comum. E a neurose não é comum. Né? Essa coisa de normalizar a neurose como alguma coisa comum também não é lá muito legal. Né? Então tem tudo isso para pensar. E hoje, né, quer dizer, passada essa experiência cosmológica que a gente citou inicialmente, depois de uma experiência mais ontológica, né, quando a loucura nasce, enfim, como alguma coisa de manual, né? E começa a se apresentar uma ciência que estuda esse fenômeno, que é a psiquiatria, né? Já nos inícios do século XIX, até que se alcance o nascimento da clínica, né? E que se comece a ter um corpo especializado para isso, chegando inclusive, bom, aí o Charcot e tudo mais, o Freud vai beber nessa fonte, depois vai desconfiar da hipnose, a gente sabe todo esse processo. Aí você tem, de fato, um fechamento antropológico da loucura. Né? Quer dizer, alguma coisa que a gente usa cotidianamente e que depois ganha, inclusive, um senso comum. Né? Quer dizer, tudo aquilo que foge à moral cotidiana, ao pacto moral cotidiano, a gente fala, isso aí é louco. Né? Alguém tem um pouco mais... Os ditados populares, né? Desde as gírias, que louco, né? Que louco, meu. Ou aquele de mete louco, todo mundo tem um pouco, e por aí vai. Isso. E que ganha, inclusive, a conotação que, às vezes, pô, o negócio é muito legal. Pô, maluco isso, hein? Né? Então, vai do pejorativo até o que não seja exatamente pejorativo. Outras questões que a gente nem para pensar, por exemplo, folie, em francês, é louco, loucura, né? E o carnaval a gente fala do fulião. O fulião nada mais é do que o louco. A fuliona é a louca, né? A gente vai pensar, mas... Então, nem sempre entra. Que autoriza, né, de uma certa forma, e entre aspas, ficar louco nesses dias. Louco no sentido de quebrar os padrões, as regras e ancorado nessa ideia de carnaval. Exato.
Exato. Então, você veja que a gente está o tempo todo, né, lidando e vivendo com a experiência da quebra da norma, vamos dizer assim. Uhum. E aí cabe a Sim. gente pensar do ponto de vista sociopsíquico, né, Uhum. que tem horas que isso é permitido, tem hora que não, Sim. né, porque a vida tem uma dimensão, é baseada numa dimensão do mito, toda a vida humana sempre é, né? No nosso Uhum. caso, o mito sagrado que no qual a nossa vida está baseada é o mito cristão, judaico-cristão. Ah, mas eu não sou batizado, nunca fui, não sigo religião nenhuma. Tudo bem, mas o padrão moral da sociedade que você vive está baseada nesse mito fundador. Os ritos todos funcionam baseado nesse mito, né? O que é, sem querer ser muito estruturalista aqui, mas o que é sagrado, o que é profano está por aí, né? E há momentos em Uhum. que você pode sair um pouquinho da norma e tal, mas se espera que você, né, ainda fique numa certa linha, né? Uhum. Agora, a gente também, o que me incomoda muito, né, para deixar claro aqui, é chamar os bons tiranos de loucos, né? Eu acho que eles não têm nada de loucos, eles são perversos, Uhum. né? Eles têm Uhum. muito mais a ser perversos do que loucos, né? E aí entre a perversidade e a loucura tem uma distância enorme. É evidente que pode ter loucos que também são perversos, mas, né, Sim. me incomoda muito o uso da loucura para classificar aqueles que são a maldade, né? Uhum. Não gosto muito de. Assim como não gosto da ideia do. É muito comum falar assim: nossa, você viu aquela barbaridade que aquele sujeito fez? Que animal, né? Aí o sujeito vai lá, faz uma bondade e diz: nossa, como ele é humano. Deveria ser justamente o oposto, né? Porque só o humano é que faz maldades absolutamente sem sentido. Né? Os outros animais, Uhum. em geral, e nós somos animais, a gente se esquece disso, né? A típica Sim, onipotência sim. humana, né? A gente se esquece disso, mas nós somos bichos, né? Uhum. Então, eu acho que às vezes tem certos valores invertidos aí que, se pensados, né, nos ajudam a ter uma imagem um pouco menos estigmatizada. Aí a gente começa a entrar no tema do estigma, né? Uma imagem um pouco menos estigmatizada da doença mental, né? Que é pensar aquele, e que, claro, vamos lembrar aqui uma coisa, né? Aquele que tem uma dissociação muito grande, que começa a viver um mundo particular, né? Uhum. A viver numa realidade própria, né? A pensar mais por coisa do que com palavra. Então, portanto, ele vai ter uma dificuldade enorme de se comunicar com o mundo mais geral, vai ter um sofrimento Uhum. enorme, né? Sem E dúvida. uma dificuldade enorme de falar desse sofrimento. E aí a gente está diante da dor do outro, parafraseando aqui a Susan Sontag, né? E aí que Sim. está a questão. E aí é que está a questão para a clínica. Então, não dá também para ficar apenas na ampliação do conceito e se resignar e dizer está tudo bem. Não, porque tem uma dimensão aí que entra o sofrimento humano. E aí é que a gente entra, né, para pensar a noção do estigma. E aí a primeira questão é, bom, então se tem alguém ali que está pensando de outro jeito, né, que nós vamos dizer no caso das psicoses, que pensa mais com coisa do que com palavra, é preciso Uhum. reconhecer que ali tem uma outra maneira de pensar, tem uma outra maneira própria de repercutir o mundo. E eu preciso tentar me comunicar com ela, tentar entender esses termos próprios, tentar navegar nesse mundo, tentar criar um outro tipo de escuta, né? Que inclusive tem a ver com a observação das representações desse sujeito. Né? Vamos lembrar, por exemplo, do trabalho da Nida Silveira, que está bem expresso nas imagens do inconsciente, a arte terapia, tantos outros caminhos possíveis de se estabelecer uma comunicação que é muito mais complicada, que não é a clínica típica, né? E aí, portanto, a gente entra numa seara de tentar pensar o quanto uma noção já pré-concebida, né, do que é essa dissociação Uhum. pode atrapalhar e muito, né? Porque a gente Sim. tem uma... E aí é que está o estigma. Por exemplo, uma noção do Goffman, que eu gosto muito, né? Que é a Uhum. noção do desacreditado, né? Uma coisa que o estigma de qualquer doença carrega. Né? Ah, o sujeito tem aquela doença, pronto. Então, desacreditou o sujeito.
né? Uhum. Você, inclusive, responsabilizando o sujeito por aquilo que ele tem, né? Na E uma doença mental isso é espécie muito comum. Desculpa. E uma espécie também de dominação, né? Aqui a Claro, gente lacra e fala quem é normal, quem não é, né? Vem o desacreditar que você fala e a exclusão, né? claro, A gente claro, tira esse incômodo do caminho. claro, claro. E eu tenho a questão do desacreditável também, né? Uhum. Por exemplo, pessoas que fazem uso de drogas, e não precisa ser uma droga ilegal, tá? O Uhum. tabagista, por exemplo, né? O tabagista, ele... é, é, não que o cigarro não faça mal, todo mundo sabe, né? Uhum. Mas existe um estigma, Sim. um moralismo pronto. Bom, fuma, vai ter câncer. Então ele já está ele é desacreditável. Ele não é desacreditado, mas ele é desacreditável, né? Uhum. E aí você Sim. vai olhando, quer dizer, o sujeito, se ele fizer, se sabidamente ele faz uso de drogas que são mais pesadas, e tem drogas legais, vamos falar, por exemplo, de remédios psicotrópicos que são cada vez mais comuns. E Uhum. tem gente que fala disso, né? Ou tem gente que esconde absolutamente. Nós sabemos disso, né? Sim, Gente que sim. precisa de ajuda, precisa ir ao psiquiatra, precisa ir ao psicólogo, ao psicanalista e não vai porque a própria ideia de que frequentar um profissional de saúde lhe traz um estigma. Ele fica, Exatamente. ele fica desacreditável ou desacreditado. Não, se vai lá é porque não está batendo bem dos botões. Está com um parafuso do outro. Pô, mas como assim? Né? Como assim? Não é verdade. Né? Deveria ser o contrário. Deveria não. Poderia ser o contrário. Né? Se a gente parar um pouco para pensar. Por quê? Se alguém não se sente bem e diz eu estou precisando de ajuda, tem algo mais que, que, que cheire mais a sanidade do que isso? Exatamente. Né? Eu costumo dizer que é o lado saudável da pessoa que vai buscar ajuda, né? Aquele lado que está saudável no sentido de mais estruturado naquele momento, Claro, né? O maior contato com a realidade. É esse lado aí que impulsiona para essa busca. claro, porque nós sabemos, né, nós que somos aí, trabalhamos com saúde mental, a gente sabe que um sintoma absolutamente que indicia que algo não vai bem, né, é quando você começa a dizer eu não preciso do outro para resolver os meus problemas. Né? Quer dizer, Exato. qualquer, qualquer, qualquer tipo de sintoma que vá dizer, que vá levando a esse isolamento, né, nos diz alguma coisa que pode estar indicando algo mais perigoso, né, para a vida daquele sujeito. Né? Então, alguém que se dispõe, né, a procurar no outro um caminho para falar, né, do que está pensando, né, da sua dor, poxa, isso é demasiadamente humano, né? Para não ficar falando que isso parece sanidade, que a gente começa a opor também ao que é normal e patológico, né? Mas você veja que a pressão que faz com que o sujeito não procure está mais da ordem do superegóico. E a inscrição é do estigma. Né? A pressão é estigmatória. Por quê? Eu não procuro, por quê? Porque se alguém fica sabendo que lá no meu trabalho, né, lá na minha comunidade, na minha família, eu já vou ser taxado de maluco. Né? E veja que aí é o grande problema de como nós, a vida coletiva, vê a loucura. Né? Qual o problema de um dia... Ora, a gente... Tem outra coisa também aí. Né? Nós somos habitados internamente por 300. Eu sempre gosto daquela frase do Mário de Andrade, né? Sou 300, sou 350 e quiçá um dia por aí eu me encontro comigo mesmo. Né? Nós somos habitados por todos aqueles que nos fazem. Nós não, né? Então, nós não somos sujeitos que estamos, quer dizer, dizer assim, eu sei quem eu sou é de uma onipotência absoluta. Né? Então, não existe uma regra obrigatória para se acordar bem todo dia.
né? Tem um outro estigma, que é o estigma da felicidade, né? Que é uma outra... Do mesmo jeito que você conta uma história da loucura, você pode contar uma história da dor, da morte, você pode contar da vida, você pode contar uma história da felicidade. A gente criou um padrão absolutamente delirante, né? E por ser delirante, evidentemente, absolutamente falso, né? Alienado, né? Do que é ser feliz, né? Quer dizer, abre as redes sociais e tal, é tudo muito idealizado, projetado. Como é que dá? Como é que faz isso, né? E não é assim, né? O princípio de realidade se impõe a cada dia. Aliás, né? As dificuldades... essa é, entre aspas, uma equação que Freud nos ensinou maravilhosa, né? A relação entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. E a realidade se impõe. Se impõe. Não tem como. Se impõe. Né? O envelhecimento, a doença, isso faz parte da vida. Né? E a gente precisa, as dúvidas, né? As questões cotidianas, e a gente precisa enfrentar. Né? Eu costumo dizer que tem duas maneiras de lidar com essas coisas. Né? Lamentar ou enfrentar. Você pode até enfrentar lamentando. Agora, só lamentar não vai rolar. Né? Mas às vezes você... Às vezes não, quase sempre a gente precisa do outro nesse jogo. Né? Porque você ter ali pelo apoio, pelo jogo da diferença, pelo contraste. Né? Falar e ser escutado são duas ferramentas de extrema importância, né? Ao falar, a gente se reorganiza, a gente escuta outros aspectos que não tinha percebido, e uma escuta atenta e sensível do outro lado, ela é extremamente terapêutica. Claro, sem dúvida. Né? Agora, para a gente falar um pouquinho mais da questão do estigma, né? Vale lembrar, e aí falando muito do Goffman, né? Do que é central na tese dele, né? Que eu acho que é interessante pensar, porque aí entra uma dimensão mais psicossocial, realmente. Né? Veja que o estigma ele tem pelo menos aí umas 3 ou 4, né? Noções que se apresentam, e elas são só puras aqui na cabeça da gente, porque na realidade elas se misturam. Né? Sim. O primeiro que vem à mente é o estigma físico, né? Porque há coisas que o corpo não esconde. E dependendo do grau de severidade, né, de uma afecção mental, o corpo apresenta marcas indeléveis disso, a gente sabe. Né? Mas o Goffman, por exemplo, ele usa questões muito mais aparentes. Né? Ele se refere, por exemplo, à marcação que era feito na Grécia Antiga, né? aos escravizados, né? Aos prisioneiros de guerra, que eram marcados mesmo, né? A ferro quente, né? Para ficarem distinguidos, né? Na vida coletiva, de que se tratavam de sujeitos fora, né? Que eram prisioneiros de guerra ou escravizados. Né? Mas você veja que a noção de estigma ela é uma noção interacionista. Ela mexe não só com aquele que porta o estigma, mas com aquele que está fora dele. Essa é uma questão muito interessante para a gente pensar via Goffman. Né? E o Goffman vai usar os estigmas físicos, em primeiro lugar, para a gente sacar isso. Né? Então, por exemplo, quando eu leciono isso na universidade, eu sempre uso esse exemplo. A gente está lá reunido, tomando um chopp, né? Chega um amigo nosso que a gente conhece, mas ele traz com ele alguém, sei lá, um cadeirante. Né? O mais assim, progressistas que sejamos, despidos de preconceito, que a gente acha que a gente é, né? A presença daquela pessoa vai impor uma mudança no jogo interativo daquela mesa. Não há dúvida. Né? Você pensa duas vezes para falar certas coisas e tal. A possibilidade de gafes está colocada. Né? Esses microsociólogos, e que são caras que foram muito influenciadas
pela psicologia social, por um lado. É a mesma época do experimento do Stanley Milgram, por exemplo. É final dos anos 50, início dos 60. Então tem toda aquela coisa da contracultura também, né? De pensar um pouco fora da caixa, né? O experimento de autoridade do Milgram, que ficou muito famoso. Tem até um filme bonito chamado The Experimenter, né? Acho que acha nas redes, é bonito. Os experimentos do Milgram são muito interessantes. O Goffman é da mesma época. Então, cabe pensar nessas micro situações sociais, né? Então, quando chega alguém que foge ao padrão, né? Causa, quer dizer, vai ter que ter um novo, né? A gente tem mudanças internas para nós e para o outro ali, né? Então, o estigma não é só uma coisa que a gente sempre delega o estigma para a norma social. Ah, isso é um problema da cultura. Como é? É da cultura. É da estrutura social. Não! O Goffman nos lembra que ele está dentro da gente. Eu acho que é isso que é muito interessante na noção de estigma do Goffman. Que não é delegar para a estrutura e dizer agora eu li isso, estou fora dela. Não, senhor. Dentro da gente. Então, e aí nos remete a Freud, né? Quando ele fala do estranho. Isso. Né? O estranho, que eu abordo um pouco na minha tese, fazendo uma relação com esse estrangeiro, né? Que ele vem revelar um incômodo que está dentro do outro e o outro localiza nesse sujeito estrangeiro. Perfeitamente, é isso aí, né? Então, assim, esse papo de que... E aí, veja só, a gente está falando aqui, é tudo bonito, maravilhoso, fica diante da loucura para você ver. Aonde que você põe a cara? Quando vem uma coisa que é cheia de coisa, não de palavra. Em que os sentidos, em que a associação ali te diz pouca coisa. O que você faz? Né? O acting out, extremo. Isso. Entendeu? Então, e é acting out em cima de acting out, é coisa em cima de coisa. Né? Como é que faz? Com essas imagens todas, né? Que é o processo primário para valer, entendeu? É o processo... Um colega... desculpa, pode falar, Rodrigo. Não, eu ia dizer isso, né? Que uma... Como é que me foge agora? Uma caçamba de processo primário sendo despejada, entendeu? Sem toda a elaboração secundária. Pô, isso é difícil. Você me fez lembrar um colega que leciona psicopatologia e num desses hospitais psiquiátricos onde ele leva os alunos tal, uma vez, numa visita, tinha uma pessoa muito agressiva, um paciente muito, muito agressivo, e terminaram trancando ele dentro de um quarto porque ele queria atacar as pessoas, etc. e tal. E aí ele começou a esmurrar a porta, pedindo para abrir, porque ele queria participar do que estava acontecendo lá fora, queria ver quem estava lá, o que estava acontecendo. Bom, não abriram a porta, ele arrancou o olho e colocou o olho por baixo da porta, esmagou assim para enfiar por baixo da porta, para ele ver do outro lado da porta. Pois é. Fosse uma como é que se diz? Tá, eu tô ruim de termos hoje, mas fosse uma apresentação de arte contemporânea, ganharia um prêmio. Né? Salvador Dalí. Pois é. Entendeu? É aí que tá. Né? Por isso que eu estou dizendo que é preciso pensar um pouco fora da caixa. Né? Mas é interessante. Né? Mas veja como é. A coisa da concretude, né? Você falou que fala com coisas, né? Ele tira o olho para atravessar o olho e não olhar para o outro lado. Pois é. Se você ler lá no Erotismo e Caráter Anal, né, tem um exemplo lá que é de olho também. Né? Não é o mundo que gira na tontura, é o próprio olho. É um exemplo que está nesse texto brilhante do Freud. Né? Se eu não me engano, é nesse texto que tem esse exemplo também. Né? Enfim,
Agora, eu acho que o muito interessante é perceber isso, né, na noção de estigma, como ele está dentro da gente, né? Agora, por exemplo, também tem o estigma, né? Aí falando não só para as doenças mentais, mas falando um pouco mais da noção de estigma, né? Para pensar outras questões, o Gottman fala também do estigma biográfico, né? Tem um exemplo no livro do Gottman que eu acho fantástico, que é um cara que permaneceu muito tempo preso, porque ele é um livro baseado muito em observação empírica, em muita pesquisa qualitativa, né? É um cara que passou muito tempo preso, então, portanto, ele tem um estigma biográfico do quê? De presidiário, né? De presidiário. E aí, quando você sai da cadeia, você é um egresso do sistema penitenciário. Então, é um estigma biográfico. E aí, quando ele ia frequentar a biblioteca da cidade, que todo mundo sabia que ele tinha acabado de sair da cadeia, ele se escondia para ninguém ver ele entrando na biblioteca. Porque senão isso ia macular a fama de mal dele. Olha só. Entende? Então, os nossos itinerários na vida social, eles dependem de uma virtualidade. É isso que o Goffman vai dizer. Eu acho isso tão interessante. E aí também para pensar em familiar, né? Quando eu dou essa aula na universidade, eu digo para eles, eu sempre uso exemplos exagerados. O Max Weber dizia que o papel do sociólogo é exagerar, né? Então eu dou um exemplo exagerado para eles. Eu digo, pensa, por exemplo, se vocês me encontram na noite, eu caído na sarjeta, porque fumando crack. Porque álcool, tudo bem, né? Mas crack, porque crack tem... Ó, eu não faço, eu faço de propósito. Porque o crack é uma droga, mas ela tem um estigma, né? Porque ela está ligada a um certo grupo, como se só um certo grupo usasse. Não é verdade, né? E o estigma tem isso muito forte do grupo, né? Oi? O estigma traz isso muito forte do grupo, como se fosse uma categoria marcada por tal... Que é um tipo de estigma que é o estigma tribal que ele fala, né? É uma palavra já um pouco defasada, mas ele usa esse termo, né? Então, aí eu digo para eles, a minha identidade social virtual de professor, que tem que vir aqui falar mais ou menos bem, bababá, foi absolutamente deteriorada, para usar um termo goffmaniano, né? Quer dizer, vocês conheceram um pedacinho da minha identidade social real, né? Ou seja, entrar em contato com, se você quiser psicanalitizar, né? Entraram com o princípio de realidade do Rodrigo Straman, né? E isso destituiu aquela ideia fantasiosa que eles tinham daquela imagem que eu projeto para eles, de professor, que fala bonitinho, bababá, mas na verdade eu sou um louco varrido que morro na sarjeta fumando cara. Será que vocês ficariam na aula até o final? Muito provavelmente não. Ou seja, Rodrigo, você está aí nos levando de volta para o conceito da cisão de objeto de Melanie Klein. As pessoas têm necessidade de um objeto idealizado, né? Não pode caber nenhum arranhão, nenhuma mácula, já que a gente está falando de estigma, isso tudo entre aspas. Né? Isso. Então, mas você veja que é claro, né? Eu não sou... A minha profissão é professor e tal, mas os recônditos da minha vida não interessam a ninguém. Sim. Mas não é que não interessa a ninguém, primeiro porque a vida comunitária acabou e tal, nem sempre foi assim, mas porque, imagina, dificilmente nós conseguiríamos manter uma imagem, né, de um objeto perfeito, porque não tem objeto perfeito. É aquela música do Chico, né? Se procurar bem, até a bailarina tem pereba. Né? Então, não existe isso. Né? E veja que tem esse biográfico, tem o estigma moral de caráter, né, que se mistura um pouco aí com isso que eu estou dizendo, né, os vícios, né, isso também pode pesar muito. Quer dizer, existem viciados que são absolutamente funcionais. Então, não sei, tem muita coisa para a gente pensar, né? E também os de grupo, né? Os estigmas de grupo, né? Os tribais, é porque anda com aquele grupo
deve ter todos aqueles índices, né, indicadores Lembra de uma pessoa, né? Agora, lembra da época dos punks? Como era, né? Os punks eram... isso. E hoje em dia tem o tio punk, hoje tem o funk, hoje tem... Imagina, né? Quer dizer, a gente só conhece as pessoas conhecer. E aí veja que tem alguma coisa para pensar em termos do objeto parcial também, né? Que é pensar as coisas pelas suas parcialidades e não refletir o objeto integral, né? Uhum. Agora, tem alguma coisa que tem manifestações psicossociais, né, dos indivíduos, dos estigmatizados, dos mais estigmatizados, que aí eu acho que é uma coisa que interessa muito para a clínica, né? Porque aqueles que passam a ser muito estigmatizados vão desencadeando toda uma sintomatologia de defesa, né? Então, por exemplo, se você olhar, no Covid apareceu muitas delas. Pesquisas que se faziam, ainda se faz, né, com doenças muito mais marcante em doenças infecciosas. Mas quando você olha para doenças mentais mais crônicas, também aparece. Por exemplo, o doente muito estigmatizado, muitos deles podem desenvolver um sintoma de intocabilidade. Não me toque. Chega perto de mim, como se ele transmitisse, né? Mesmo sabendo que aquilo não é transmissível, tá? Com HIV isso aconteceu muito e ainda acontece, mas com doenças emocionais, mentais também ocorre, tá? Não me toca, fica longe, né? A tendência à dramatização é um outro sintoma que é muito desencadeado por esse sujeito que está... lembrando que o estigma é uma coisa interiorizada também por todos, por quem por quem sofre o processo da doença e para quem está fora dela, né? Então, a tendência à dramatização, quer dizer, o sujeito conta a história dele como se a história dele fosse única, né? Como se ele fosse alguma coisa muito especial, o que às vezes leva diretamente para o misticismo. Não é comum você encontrar, por exemplo, na história, na angiologia, pessoas que estudam o processo de formação de santos. Os santos são sempre mártires, que passaram por doenças e chagas terríveis. Já reparou nisso? É verdade. Tá? Então, por exemplo, você pega a história de um santo paulistano, por exemplo, o Antônio da Rocha Marmo, que é um menino de 11 anos, né, que inclusive foi... Olha o estigma. Os tuberculosos iam para Campos do Jordão. Porque os ares são mais temperados e tal, melhor não, mas também fica longe de todo mundo, né? Numa outra cidade, né? E ele morreu de tuberculose, muito pequenininho, 11 anos, né? Santo, vira santo. Inaceitável. Mas quantas crianças não morreram, entendeu? E você vai ver toda a trajetória de classe, etc. e tal, você vai explicando, né? Da mesma maneira que quando se fala nessa história de vidas passadas, ninguém foi um sujeito comum, né? Quando se descobre a vida passada do outro, todo mundo foi alguém muito importante, né? Foi Maria Antonieta, foi Napoleão, foi um faraó importante, ninguém foi um pedreiro, uma faxineira, né? Então, essa tendência à dramatização e ao misticismo também é uma coisa típica, né? De se contar, de defesa, né? De tentar criar ali um suporte, né, dramático para tentar viver essa dor aí, né? Para conseguir suportar essa dor, né? Rodrigo? Oi. Não, pode concluir, desculpa. Não. Uma outra que eu ia dizer assim para acabar, né? Essa é bastante conhecida nossa na clínica, né? Que é o ganho secundário. A gente fala muito disso, né? Que a gente pode chamar de uma tendência à acomodação. Sopinha quente, todo mundo gosta, né? Eu não posso porque eu tô, né? No meu caso, eu preciso disso, né? O regime especial para aquele que porta
uma necessidade especial. Mas é interessante que quando é muito grave, em geral, o sujeito usa pouco, né, esse expediente. Né? Isso é mais comum em casos não tão graves. Né? E, finalmente, uma tendência à autoafirmação que pode redundar em agressividade. Isso aparece muito, né, na psicanálise, tanto na linha inglesa quanto na francesa, né? A agressividade como um mecanismo de defesa. O Goffman também encontra isso. O Horaci Nogueira, que é um sujeito que estudou experiências de doentes, também entre tuberculosos e tal, né? Mas também encontra isso. Né? Há quem diga, o próprio discurso afirmativo radical, não estou falando do discurso afirmativo democrático, inteligente, né? Mas o próprio discurso afirmativo muito radical, ele encontra aí alguma coisa que é aquilo do narcisismo da pequena diferença, sabe? Sim. Que está lá na psicologia das massas, né? Ele encontra uma contrapartida aí. Nada mais é do que... Verdade, né? Os eleitos. Ele tem alguma coisa relacionada com o que a gente está falando. Com o processo de adoecimento, com mecanismos de defesa, com o estigma. Né? Eu acho que a noção de estigma aí entra para pensar um pouco as relações psicossociais. Porque às vezes eu acho que a psicanálise se serve, não todos, tá? Mas alguns psicanalistas se servem pouco das questões sociais para pensar o adoecimento psíquico. Né? Mas não há dúvida. Né? Muito importante, porque nós somos constituídos por meio da cultura também. Ninguém, né, não tem esse ser puro, solto no mundo. A gente se constitui a partir do outro, claro. De outros. O Edgar Morin, eu gosto muito dele, ele diz que nós somos 100% natureza e 100% cultura. Olha que interessante. Essa divisão é uma falsa pergunta. O Freud nunca abandonou, a Melanie Klein, que você citou bastante, também não. Quando você pega lá Tendências Criminosas em Crianças Normais, que é um belíssimo texto, que ela faz pensando os criminosos por conta de um sentimento de culpa do Freud. Né? Ela parte daí para fazer esse texto, se eu não me engano. É belíssima a reflexão final dela que traz para a cultura de novo. Né? Quer dizer, o meio em que a criança se diz, tudo isso é muito importante, não pode ser descartado. Sim. Né? Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta que a Helena mandou aqui. Ela fala assim que queria que você falasse um pouco de estigma e preconceito. Acho que ela está perguntando se são equivalentes ou não. Se eu entendi bem, é isso. Tá. Difícil a pergunta. Eu acho que o preconceito é uma palavra, pelo menos para nós, sociólogos. O Florestan Fernandes tinha uma sentença ótima. Nós, os sociólogos, não podemos ter preconceito de ter preconceito. Preconceito é uma coisa humana. Sim. Nós temos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos. Né? Até porque nós somos animais que deduzimos coisas. Somos induzidos a, mas também deduzimos coisas. Né? E preconceito não é crime. O que é crime é discriminação. Perfeito? Né? Verdade. O problema é quando uma atitude preconceituosa ganha, né, o palco de se complementar no comportamento. Né? Quer dizer, você discriminar o outro por conta de alguma coisa que você preconcebe. Aí isso é crime, né? Em alguns casos, em muitos casos. Né? Mas pré-noções sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo, nós temos. Isso é da vida humana. Uma expectativa também, né? Claro. Claro. Eu fui pela primeira vez na praia. A praia, né? Eu fiquei com medo porque eu acho ou não, ou eu pensava que a água era quente e era fria. Isso também é preconceito. Claro. Agora, o estigma, exatamente, o preconceito é mais amplo. O estigma já é uma outra coisa, porque o estigma diz respeito aos preconceitos relacionados interhumanos. É alguma coisa da interação. Você veja que o Goffman está numa escola de pensamento chamada interacionismo simbólico.
né? Hum. Então, o estigma é alguma coisa da ordem daqueles preconceitos que tomam forma nas interações humanas e que, portanto, ele é um meio do caminho para a discriminação. Não se trata mais de uma... exclui, né? Exato. Ele já não se trata mais de uma coisa tão ampla, né? Quanto o preconceito. Mas é claro, eu estou dizendo isso aqui num nível teórico, numa discussão mais especializada. Cotidianamente, a gente usa preconceito como sinônimo de discriminação, para se tratar de discriminação racial, de gênero, etc. E tudo bem, né? Tá? Mas enquanto, para pensar teoricamente, eu diria que o estigma estaria numa complementação de estar na direção da discriminação, né? Porque ele diz respeito a um preconceito que é estabelecido na relação interhumanos, nas interações simbólicas. Né? E veja, é simbólico, tem nada a ver com o concreto. Muito embora ele possa estar ancorado em marcas, né, em máculas físicas, ou não. Como eu disse, pode ser máscaras morais, de caráter, biográficas, tribais, né? E podem também ser máculas físicas, que concretamente podem não significar nada, né? É aquilo que elas indicam enquanto a noção visual delas. Né? Elas não são indicadores de mais ou menos capacidade, enfim, o capacitismo, tudo isso que se discute hoje. Né? E o Goffman já estava discutindo. Então, eu diria que é isso. Né? O estigma já é uma noção mais acabada para se pensar o preconceito interhumanos nas relações interativas. Tá? E como classifica, né? Eu estou lembrando de uma entrevistada da tese que ela trabalhava num lugar que tinha atendimento ao público, e quando as pessoas sabiam que ela era refugiada síria, falavam, como é que é lá? Mulher usa calça comprida? Você já viu um homem bomba? E aí ela é reduzida a esse estereótipo, né? Que ela fica estigmatizada por esse estereótipo e ninguém, assim, como se ela não existisse. Mas esse estereótipo vem antes dela. Exato. Quer dizer, a identidade social virtual, constituída pela origem dela, né, sobrepõe-se à identidade social real dela. Né? Exato. Nem interessa quem ela é, por quê? Porque ela está recoberta sob o véu do estereótipo desse orientalismo, para citar aqui o Eduardo Said, né? Que a gente acha que quem vem daquela região é assim. Isso é um estigma, né? Que é muito diferente do preconceito que você poderia ter, porque o preconceito você pode ter e ficar caladinho com ele, dizer, ó, vamos deixar a situação acontecer. Né? Exato. Não. O estigma já é, por exemplo, um preconceito em ação. Né? Boa. E o Goffman já está dizendo para você o que está acionado no teu cérebro lá dentro, repercutindo lá dentro, já muda o teu comportamento, a tua maneira de agir, o que você vai falar ou não. Você se auto-sanciona a certas coisas que você vai dizer se chegar um sujeito na tua frente em que o julgamento social, psicossocial que você fez já foi acionado. Entendeu? Então, se chega alguém que está marcado por algum estereótipo, internamente você já mudou na frente dele. Não tem quem se salve do estigma. Sim. Entendeu? Sim. Não tem como. Tá? Por quê? Porque você é atravessado por ele. Eu acho que isso que é muito interessante de pensar. Né? Então, porque ele não é alguém, não é um teórico que trabalha com a noção de estrutura. Né? Provavelmente alguém que, por exemplo, quando você fala, dá para entender racismo estrutural. Ok, é uma noção em voga que dá para entender muito bem. Mas provavelmente o Goffman diria, tudo bem, mas eu me interesso pelo racismo interacional. Aquele racismo que está dentro de cada um de nós. Sim. Entendeu? Que até quando você falou ali, eu fiquei pensando lá atrás do estigma com procurar um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outro tipo de ajuda e falar a minha comunidade, a minha família. Mas, na verdade, ele está falando de uma parte dele que também pensa assim, né? Exato, que ele se condena. Claro, evidente. Evidente, sem dúvida.
né? Mas o que eu acho que é interessante na noção, que é isso que você está dizendo, né? Nessa noção é dizer, está dentro da gente, né? Quer dizer, uma discussão que está hoje, por exemplo, nas ciências sociais, o tema relacionado a gênero está muito na agenda, né? Está muito no dia, na agenda. Imagine se eu chegar e disser, eu não sou machista coisa nenhuma, não tem nada de machismo dentro de mim. Escuta, é ridículo dizer isso, né? Sim. Eu tenho mais de 40 anos, tudo mais, e dizer assim, não sou mais. Deve ter muita coisa, né? Absolutamente. Né? Se faz sentido pensar aqui, né? Ponderando tudo aquilo que vivi, todas as minhas referências, né? É evidente que eu deva ser. Agora, todas aquelas coisas principalmente que as minhas alunas me dizem, possivelmente estão me fazendo enxergar muitas dessas coisas. Agora, outras, talvez, eu nunca conseguirei ver, pelo simples fato de que eu vivo uma outra referência de mundo. Por quê? Porque o meu corpo, e o Goffman é a partir de Goffman, as ciências sociais se abrem muito para pensar o corpo, né? Eu jamais vou saber até né, totalmente o que é a experiência de uma mulher no mundo, sofrimentos, né, a que uma mulher está exposta nesse mundo, eu jamais vou saber, jamais. Né? Rodrigo, isso o que você está falando nos remete à ideia que também hoje está muito em questão, que é o lugar de fala? Ou não? Ou não tem relação? Eu acho que no Goffman tem isso. Eu não sou um especialista no tema, né, embora tenha lido uma outra coisa, mas então eu não gostaria de me aprofundar, porque senão corre o risco de eu falar alguma bobagem. Né? E tudo bem também a gente falar bobagem, mas o Goffman, sem dúvida, já tangencia isso. Porque, veja, se há uma experiência biopsicossocial, né, que é experimentada pelo sujeito, né, enquanto uma experiência do corpo, da vida, daquele aparelho psíquico, né, naquela condição e possibilidade de existência, isso é, de certo modo, intransferível. Né? Isso, claro, é falável. Eu não estou falando de transferência nos termos da psicanálise, tá? Eu estou falando em termos aqui mais de reconhecimento, da luta pelo reconhecimento, em termos mais políticos, por assim dizer. Né? É claro que é intransferível. Né? Quer dizer, a experiência de corpos no mundo não pode ser transferida. Né? Sim. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou aqui, tem a dor do outro é a dor do outro. Né? Então, podemos ser empáticos, né? A dor do outro. Não, claro, isso é um fundamento. Eu sou humanista, eu estou contra a pena de morte, eu sou, né, sou contra a arma, eu sou, né? Então, aí, enfim, é uma escolha política, ética, né? Ser a favor da vida humana em toda a sua extensão, né? Na sua beleza, nos seus potenciais, né? Então, aí é que está a questão. Mas eu acho que no Goffman tem isso sim. Não sei se isso foi explorado na sua crítica, né, por aqueles que dedicaram a obra dele, mas sem dúvida que a gente já tem uma reflexão sobre isso importante. Né? Alguém que tem uma mácula física, essa experiência né? No Brasil. Né? Só ele pode ser, né? Ele explora muito esta questão, né? Os primeiros capítulos, por exemplo, tem lá um relato de uma moça que não tem o nariz, por exemplo, né? Porque são casos extremos, né? Podem parecer, são casos extremos, mas que remetem a pensar justamente essa experiência de um corpo que se nos apresenta no convívio no cotidiano, né? E que vai experienciar um estigma enorme, né? Sim. E isso vai trazer interações absolutamente dolorosas para a pessoa, né? Então, é muito interessante pensar nisso eu acho que a contribuição aí para pensar clínica, para
poder apurar a escuta é muito interessante, né? Muito bom. Nós estamos chegando no final. Eu queria saber se você quer fazer alguma colocação para finalizar e saber se alguém tem alguma pergunta também. Vamos aproveitar aqui a presença do Rodrigo. Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Ou podemos nos despedir aqui, porque estamos chegando Estamos com 1h30 de live. Não, queria só agradecer, pedir desculpas a você pelo o mau jeito aí no trato com a rede social, porque eu, de fato, não tenho, como eu te falei, eu não tenho redes sociais. E aí, provavelmente, no começo, o mau contato se deveu à minha inabilidade aqui, mas a minha companheira aqui gentilmente cedeu a ideia. Foi o nosso anjo da guarda aqui da live. Ela é sempre minha retaguarda aqui, me ajudou. E agradecer a tua simpatia, o teu convite, Ana, a tua amizade. Você é sempre uma pessoa muito querida comigo e tomara que a gente possa se ver em breve para bater mais papo. Muito obrigada, é um prazer enorme esse reencontro, ainda que, né, mediado aqui pela tecnologia, uma certa distância, mas ao mesmo tempo tão próximo, né? Temas comuns. E eu quero te agradecer muito, foi muito construtivo, elucidou uma série de questões que certamente a todos nós aqui vai favorecer a nossa escuta. Olha, aqui a Elisete falou, obrigada pela tarde maravilhosa, por compartilhar tantos conhecimentos. Eu que agradeço aí, ó. Elisete, todo mundo aí, brigadão, viu, Ana? Imagina, e aqui as portas estão abertas. Quando quiser voltar, será sempre um prazer. Valeu, querida. Agradecer. Muito obrigado. Um grande beijo aí para você, para todo mundo que está aí, viu? Isso, um abraço para todos que estão aqui. Muito obrigada. E eu vou deixar a live salva aqui e depois remetê-la ao YouTube. Tá bom? Legal. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.